Graça e paz a todos mais uma vez. Nós vamos fazer um pequeno estudo hoje e abra sua Bíblia, se você trouxe ela no seu telefone ou de papel. Agora é raro, né, ver Bíblia de papel. Todo mundo abre lá, irmão. Mais fácil, né, mais rápido e não precisa decorar, né? Esse é o lado ruim, que aí depois você pede, irmão, acha para mim o livro de Amós aqui na Bíblia. Aí não decora, pega um mau hábito, né? Então abra sua Bíblia lá em João capítulo 8. E nós também temos o nosso irmão da cola aqui, né? Que nos ajuda na escola bíblica dominical. Quando o professor não está aqui, né? Mas quando o professor fala assim, o que diz lá no versículo tal? Aí, põe a cola aí, irmão, põe. O irmão da cola ajuda nós ali no telão. João capítulo 8, vamos ler aqui uns versículos muito conhecidos, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E vamos refletir um pouco sobre isso. João capítulo 8, versículo 31 em diante. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então eles disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus mais uma vez disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir. Olha só, perdi. São incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, oramos mais uma vez porque tememos o Senhor e reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus e não palavra de homens. Por isso eu peço que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor abra a nossa mente e nosso coração para compreender a Tua palavra. Que o Senhor me ajude e me use para expor a Sua palavra com fidelidade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é muito interessante, apesar de muito conhecido e muitas vezes muito mal compreendido. Jesus disse algo aqui, e o tema específico aqui é a verdade que liberta.
A verdade que liberta. Jesus, antes disso, ele estava defendendo a sua missão e a sua autoridade diante dos judeus. E ele disse francamente quem ele era, a ponto deles perguntarem: quem que você é então? Fala logo. E ele disse: desde o princípio eu estou dizendo quem que eu sou. Óbvio, Filho de Deus, o Messias que eles tanto esperavam. Depois que ele disse essas palavras, muitos creram nele. E então agora ele se volta para essas pessoas que creram nele e ele diz para eles: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeira coisa que a gente aprende aqui então é o seguinte: o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que permanece na palavra de Cristo. Não tem como eu dizer que eu sou estudante de direito, mas eu não estudo a Constituição. Eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estudo direito, eu vou ser advogado, vou ser juiz, mas eu não conheço a Constituição. É possível isso? É verdade que eu sou um estudante de direito? Não é. Mesmo aqueles que vão lá na faculdade, eles vão lá, mas só vão lá no ambiente. Na sala de aula não fica, não. Não estão estudando, estão enganando a si mesmos. Da mesma forma, um discípulo, ou seja, um aluno, um seguidor, um aluno de Jesus, é aquele que permanece no seu ensinamento. É aquele que busca estar estudando o ensinamento dele. Logo, aonde está o ensinamento de Jesus? Na Bíblia. Se eu digo que eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que estar estudando a Bíblia, porque é lá que estão os ensinamentos de Jesus. Se eu sou seguidor, discípulo, aluno de Jesus, eu tenho que estar aprendendo do meu professor, meu mestre, Jesus. Então, o verdadeiro aluno, seguidor, discípulo de Cristo, tem que estar estudando o ensinamento de Cristo. Portanto, se nós não conhecemos os ensinamentos de Cristo, não somos de fato seguidores de Cristo. Portanto, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E se eu perguntar para você o que é a palavra dele? Você tem que saber responder, porque você é um seguidor de Cristo. Você vai atrás dele, você segue os ensinamentos dele. E aí? Está lendo a sua Bíblia? Está sendo um seguidor aí? Está sendo um aluno, está aprendendo, está anotando os ensinamentos, está aplicando? Se nós não estivermos fazendo isso, não estamos sendo então alunos, não estamos sendo discípulos, estamos enganando a nós mesmos. Então Jesus trabalha com a verdade. Você pode ver que a todo momento ele diz: em verdade lhes digo, verdadeiramente. Então Jesus só trabalha com a verdade. Por isso que ele disse sim, sim, não, não. Passar disso é do maligno. Não existe, mais ou menos. Eu acredito. Jesus está dizendo aqui para aqueles que creram. Ele não está falando isso aqui para as pessoas do mundo. Para os que dizem que creem. Ele vira e diz: vocês têm que permanecer na minha palavra. Você tem que permanecer nos meus ensinamentos. O verdadeiro discípulo, então, a primeira coisa que nós aprendemos é que ele permanece na palavra. Quer saber se alguém não, vamos olhar para nós mesmos. Quer saber se você é um discípulo de Cristo? Olha a sua rotina de leitura bíblica, de busca pelos ensinamentos de Cristo. Quer saber se uma igreja é de Cristo? Olhe se essa igreja estuda a Bíblia, se essa igreja prega a Bíblia, se essa igreja ensina a Bíblia. Se ela passar disso, ou for menos do que isso, já deixou de ser de Cristo. Breno, você está exagerando. Põe aí no telão, 2 João, versículo 9. 2 João, versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, o que nós dizemos aqui?
Se você quer ser discípulo, você tem que permanecer. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. A Bíblia está dizendo. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quer saber se alguém está em Cristo? Se ele pertence a Cristo, pertence a Deus, é se ele permanece na doutrina de Cristo. Agora, o que é a doutrina de Cristo? Você tem que saber. Porque, olha só, quando eu participava de outra denominação, eu vi muitas pessoas dizerem que doutrina é vestimenta. É vestir saia, não cortar o cabelo. A ideia deles sobre doutrina é isso. Quando falava, o irmão quer doutrina. Aí eles ligavam isso com as roupas, com os usos e costumes. Eu ficava assim, gente, mas não é isso. Eles não sabiam o significado da palavra doutrina. Doutrina, os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo, a doutrina, a verdade que a Bíblia ensina, é a doutrina. Então nós precisamos permanecer na verdade ensinada por Deus na Bíblia, no ensinamento, a verdade de Deus ensinada na Bíblia. Não tem nada a ver com vestimenta e nem com usos e costumes, com cultura. E eles pensavam isso, para você ver. Então você precisa permanecer, e para permanecer você precisa conhecer. Se você não conhece, você não permanece, você nunca esteve. E olha o perigo. E é o que nós vamos estudar, é o perigo disso. Jesus disse, conhecerão a verdade os libertará. Que verdade é essa? O ensinamento dele, a doutrina que ele ensina, a palavra que ele prega, o conhecimento que ele passa. Aquele ensinamento, os ensinamentos de Cristo, é a verdade que liberta. O verdadeiro discípulo, então, ele conhece a verdade para permanecer nela. E por isso ele é liberto, ele é salvo, porque ele conhece esse ensinamento. Eles responderam, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus disse, vocês conhecerão a verdade, vocês precisam conhecer a verdade para ela os libertar. Aqui Jesus já estava pregando a verdade para eles, já nessa frase, porque ele disse, e vocês conhecerão essa verdade, e a verdade os libertará. Você percebeu? Como assim? Quer dizer então que nós precisamos ser libertos? Já começou aqui a verdade. Jesus já começou a dizer a verdade aqui para eles. Essa verdade é que eles precisam ser libertos. Mas olha só, eles disseram, nós não somos escravos de ninguém, somos livres. Na cabeça deles, eles não precisavam ser libertos. Eles tinham uma ideia errada a respeito deles mesmos. Eles acreditavam numa verdade própria deles. Todas as pessoas agem e vivem de acordo com o que elas acreditam que é verdade. E eles acreditavam aqui que a verdade a respeito deles é que eles eram livres. Todas as pessoas vivem suas vidas e elas acreditam numa verdade a respeito delas. Tudo que você faz é de acordo com o que você acredita. Se você acredita que você é um pobre, um coitado, você vai viver, vida, meu Deus, para que eu existo? Mas se você acredita que você é o cara, que você vai vencer, essa pessoa geralmente ela corre atrás, ela busca, ela não desiste, porque ela acredita que ela pode, que ela é capaz. Você já viu no reino animal, animais muito maiores do que a onça, do que o leão, e quando eles veem a onça e o leão, porque eles acreditam que o leão ou a onça pode comer eles. Então eles fogem. E a onça e o leão, que é pequenininho, mas acredita que ele pode comer aquele bicho daquele tamanho. Então ele corre atrás. E geralmente, quando, por exemplo, você vê um vídeo do leão caçando um búfalo, quando o búfalo vira para pegar o leão dá meia volta.
Quando o búfalo entende que ele pode lutar, aí o bicho pega. Entendeu? A gente age, toma decisões de acordo com aquilo que nós acreditamos a nosso respeito. Se você acredita que você não é capaz de se tornar um advogado, um juiz, aí você vai ficar dando desculpa, vou estudar não, eu sou burro, não consigo não, eu sou um coitado. Eu nasci, como é que é? Pau que nasce torto. Mas tem aqueles que a gente, não, tenho como, vou levar no marceneiro lá, ele vai serrar aqui, vai lixar e vai dar tudo certo. Porque ele acredita a respeito dele que ele pode. Então, essas pessoas tinham uma ideia errada a respeito delas. Elas pensavam que elas eram livres. Elas acreditavam que eram livres. Para elas essa era a verdade. Mas Jesus disse, olha, vocês precisam conhecer a verdade para ela libertar vocês. Então, olha só, a verdade que liberta aqui é a seguinte: a primeira verdade que você precisa descobrir é a verdade a seu respeito. A verdade a seu respeito. Quem é você? Quem é Deus? O que é a vida? Essa é a verdade que Jesus ensina. Essa é a verdade que a Bíblia, essa é a doutrina que a Bíblia explica. Quem é Deus? Quem é o homem? Quem é Jesus? O que é a vida? A Bíblia ensina essas coisas. A verdade que nós precisamos conhecer é a verdade a respeito de nós mesmos, a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito de Jesus, a verdade a respeito da vida, a verdade a respeito da existência. E a Bíblia explica isso. As pessoas precisam conhecer essas verdades para que elas possam ser salvas. Você precisa saber quem é Jesus para você crer nele. Você precisa saber quem é Deus. Por que ele enviou Jesus? Por que Jesus fez o que ele fez? Por que ele tinha que morrer e ressuscitar? Se a pessoa não sabe isso, ela não pode ser salva. A salvação não é pela fé em Jesus? Por isso que nós fazemos missões. Enviamos missionários, investimos para que as pessoas possam conhecer quem é Jesus. A doutrina de Cristo. Para que elas sejam salvas. Para que elas permaneçam nessa doutrina e sejam salvas. Então veja, eles tinham uma ideia errada, eles pensavam que eram livres. A verdade a respeito do homem, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, o homem não é livre, ele é escravo do pecado. O homem não é bom. O homem é mau. Você é um pecador. Você é um ser mau. O homem não é bom. O homem é mau. Essa é a primeira verdade. A verdade a respeito do homem. Agora ele diz a verdade a respeito de Deus e do Filho de Deus. Ele diz, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então ele diz, vocês precisam do Filho, sou eu, ele estava dizendo, de mim, Jesus. Essa é a verdade que liberta. Vocês precisam conhecer essa verdade. Primeiro, vocês são pecadores, condenados, vocês estão caídos, vocês são escravos, vocês pensam que são livres, que têm acesso a Deus. Eles estão dizendo aqui, olha, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você está dizendo que nós vamos ser livres? Em outras palavras, olha, eu nasci na igreja, eu sou da igreja, como é que você diz que eu preciso ser salvo? Eu vou na igreja todo domingo, eu tomo a Santa Ceia. E ele está dizendo aqui, vocês precisam ser livres. O Filho precisa os libertar. E é essa doutrina a respeito da salvação, que o Filho de Deus veio para libertar os pecadores. Ele disse o problema e está dando a solução. Ele está pregando o Evangelho. Vocês são pecadores, escravos, mas o Filho de Deus, Deus mandou o seu Filho para salvar vocês, para libertar vocês. Verdade a respeito de Cristo, de Jesus. Ele diz, bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Ele disse na cara deles, é uma verdade. Minha palavra, a palavra de Deus não está em vocês.
Olha o que eles responderam no versículo 39. Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mais uma vez, eles tinham ideia errada. Nós somos descendência de Abraão, por isso somos salvos. Somos livres, somos de Deus. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. A verdade que liberta. Olha só, como eu disse, se você é discípulo de Cristo, você tem que estudar a doutrina de Cristo, porque você é aluno dele. Se você, mais uma vez, é de Cristo, é de Deus, você faz as obras que ele fez. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Lá em 1 João diz: se alguém diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Então aí é a hora que nós precisamos olhar para nós, para ver se nós realmente estamos crendo corretamente ao nosso próprio respeito. Continuando. Ele disse: vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. E Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Ixi, aí eles disseram: nós somos filhos de Deus. As pessoas do mundo têm essa ideia. Elas acreditam de fato que elas são filhas de Deus. E ai de você se disser que elas não são. Passa lá no bar, tá todo mundo enchendo a cara lá. Manda alguém trabalhar para você ver lá. Qual vai ser a resposta? Eu também sou filho de Deus. A pessoa pode estar lá pecando, fazendo o fuzuê. E ele tem a coragem de dizer: eu também sou filho de Deus. As pessoas têm ideia errada a respeito delas mesmas. Elas acreditam que elas realmente creem em Deus, que elas realmente são de Deus e que estão com Deus e não precisam ser livres. E o diabo ensina justamente isso para eles. Você é de Deus, você é filho de Deus. Você é bom. Você é uma pessoa boa, aí tem que ser bom, cara. Você é um filho de Deus. E aí vem algumas... Infelizmente, o diabo semeia o joio no meio do trigo. E alguns dos joios estão subindo nos púlpitos da igreja dizendo: olha, você é lindo, você é maravilhoso, você não precisa se converter, não prega sobre pecado, arrependimento, não fala sobre a doutrina de Cristo. O que é que Cristo ensinou aqui? Vocês são escravos do pecado, mas eu estou aqui para libertar vocês. É a pregação do evangelho. Mas, infelizmente, as pregações dessa geração agora mudaram bastante. Esquece, não vamos falar isso aqui não, o povo não gosta de ouvir isso não, o povo vai sair da igreja, vamos falar sobre isso não. Vamos falar da bênção, da vitória, né? Complicado. Então Jesus respondeu para eles: se Deus fosse de fato, verdadeiramente, o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se Deus fosse de fato o Pai dessas pessoas do mundo inteiro, o Pai delas, como elas dizem, elas amariam Jesus. Elas viveriam para Ele. Elas temeriam Jesus. Elas seriam discípulos de Cristo. Permaneceriam nos seus ensinamentos. Permaneceria na palavra dele. Mas o que prova então que alguém, ou essas pessoas, ou você, ou eu, não somos filhos de Deus, é então que nós não amamos Jesus Cristo e não permanecemos na palavra dele. Então ele diz: por que vocês não compreendem o que eu digo, minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Querem satisfazer os desejos dele. Quer saber se você é um filho de Deus ou um filho do coisa ruim? De quem você procura satisfazer os desejos? O filho deseja satisfazer os desejos do pai. Eles aqui queriam satisfazer os desejos do pai deles.
Eles não sabiam, mas eles estavam querendo fazer a vontade do diabo, matar o Filho de Deus. Como é que é isso? Como é que eles podem ser filho de Deus e querer matar o Filho de Deus? Não dá certo. Então, olhe para a sua vida. Se você de fato tem desejado satisfazer a vontade do Pai e não a sua. Eu quero satisfazer minha vontade. Eu não quero saber o que pode e o que não pode. Se eu quero ser feliz, eu vou ser feliz aqui desse jeito e pronto. Não. Você quer satisfazer os seus desejos da carne ou os desejos do Pai, de Deus? Aquele que você deseja e procura na sua vida satisfazer os desejos, esse é o seu Pai. Esse é o seu Deus. Talvez você seja o seu Deus. Talvez o seu corpo seja o seu Deus. Talvez o seu trabalho seja o seu Deus. Ou talvez seja o Pai de Jesus Cristo, o seu Deus. Depende do que você está procurando, do que você está buscando satisfazer os desejos. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Então, veja que no final ele conclui dizendo: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Se alguém é de Deus, se alguém é filho, se alguém é discípulo de Jesus, essa pessoa ouve. Essa pessoa, quando vai tomar uma decisão na vida, ela vai procurar na Bíblia qual é a vontade de Deus. Ele é um discípulo. Ele busca nos ensinamentos de Cristo a direção para ele viver a vida dele. É o verdadeiro discípulo. Esse é o verdadeiro filho de Deus. Então, olha só. Eles tinham uma ideia errada a respeito deles. Para nós encerrarmos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Amós. Essa aqui é chamada da teologia do Reino do Norte. Teologia do Reino do Norte é o seguinte: depois do rei Salomão, o reino de Israel dividiu-se em dois. No norte ficou o reino de Israel, capital Samaria. No sul ficou o reino de Judá, capital Jerusalém. Então o povo de Deus se dividiu. Ficou dois reinos, o do norte e o do sul. O do sul, por um tempo, permaneceu fiel à lei de Deus. Mas o do norte, não. Jamais teve um rei que foi fiel a Deus. Mas, você acha que eles pensavam assim? Você acha que eles pensavam que não, nós estamos desviados. Não somos mais de Deus, né? Agora nós sabemos, somos conformados, vamos para o inferno. Não. Ninguém pensa desse jeito. Geralmente é uma ideia torta, mas eles dão um jeito de maquiar ali para eles permanecerem no pecado, mas permanecer em Deus. É como se fosse possível você estar no mundo e estar com Deus ao mesmo tempo. Impossível, porque a Bíblia diz: se você quer ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. É impossível. Agora olha só que interessante. Aqui em Amós capítulo 5, vamos ler aqui a partir do versículo 12. Ele diz: porque sei que são muitas as suas transgressões e são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, Deus está dizendo isso aqui para aquele pessoal do Reino do Norte. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Aí ele diz: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês como vocês dizem. Então eles diziam que Deus estava com eles, mas eles estavam na corrupção, estavam oprimindo os pobres, estavam pecando gravemente contra Deus, mas na cabeça deles, Deus estava com eles. É a teologia do Reino do Norte. É a pessoa que está no pecado, que está no mundo,
que não está querendo satisfazer os desejos, a vontade do Pai, está lá querendo fazer a vontade do diabo, querendo crucificar o Filho de Deus. Mas ele pensa, eu sou de Deus, Deus está comigo, vai dar tudo certo. Já viu? Já viu aquela pessoa que está se relacionando com uma pessoa que é casada, e ela diz assim, presente de Deus, Deus enviou esse presente para mim. Está cometendo adultério e está dizendo, foi Deus que mandou ele para a minha vida, olha que bênção. Que absurdo. O casal de namorados que está indo para a cama, jovens que estão aí pulando de boca em boca nas festas, e eles dizem, olha, graças a Deus eu estou pegando um monte de menina, graças a Deus, Deus está comigo, não, vai dar tudo certo na minha vida, Deus vai abençoar. Como se Deus fosse um alienado, um burro. Ele não é. Então ele está dizendo, amem, busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor dos Exércitos estará com vocês, como vocês dizem que está. Deus, para estar com você precisa parar com essas coisas, abandonar o pecado. Jesus perdoa, Jesus ama o próximo, ele não condena, mas ele diz, vai, não peques mais. Ele entra no templo com o chicote na mão e expulsa as impurezas. A graça nos educa a viver uma vida, uma vida santa, está lá, acho que em Tito que diz isso. A abandonar, renegar as paixões carnais e esperar agora a vinda do nosso Senhor Jesus. A graça faz isso. Então, deixem o pecado, abandonem, se arrependam. Então, Deus estará com vocês, como vocês dizem. Olha só, continuando, esse aqui é uma parte muito interessante. Olha só, essas pessoas desejavam o dia do Senhor, a volta de Jesus. E olha só, é como se fosse, a igreja desejando a volta de Jesus, o dia do Senhor. No versículo 18, Deus diz o seguinte: ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro do urso, pulou da panela para o fogo. Ou como se, entrando em casa, encontrasse a mão na parede, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Ai. Nossa, eu não vou vir mais aqui. O Brento só fala essas coisas pesadas. Não é eu não, irmão, é a Bíblia. Estou só lendo. Porque as pessoas querem que massageia. Fala coisa boa para mim, fala, enquanto eu estou pecando. Fala que Deus está comigo enquanto eu estou lá cometendo adultério. Não falo. A Bíblia não fala. Fala para mim que está tudo bem enquanto eu estou lá no mundo, beijando a boca de todo mundo. Não falo. E vou morrer não falando. E vão querer cortar minha cabeça igual cortaram de João Batista, porque ele foi lá e disse: você está em adultério, Herodes. Você está com a mulher do seu irmão. Resultado, prendeu ele. Geralmente essas pessoas, elas têm a cabeça cortada. São excluídas. Esse cara aí, eu não gostei dele falando a verdade para mim assim não. Entendeu, irmão? Então olha só, Deus está dizendo, vai ser um dia terrível, o dia do Senhor vai ser um dia de julgamento, um dia de trevas, um dia de sofrimento para aqueles que estão contra Deus, são inimigos por causa do pecado. Mas eles não pensam dessa maneira, pensam que Deus está com eles. Mas Deus está dizendo, não, o bicho vai pegar. E pior, aqueles que vão para a igreja ou tem uma vida religiosa. Olha o que Deus diz no versículo 21, para a gente encerrar. Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas.
Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Entenderam? Ao invés de fazer festas religiosas, rituais, de ir para o culto e fazer e dar dízimo e dar oferta, ele está dizendo, em vez disso, de ficar cantarolando músicas jogadas da boca para fora, façam justiça, obedeçam a minha palavra, permaneçam na minha doutrina, sejam verdadeiramente meus discípulos. Você acha que adianta alguma coisa você vir para a igreja só no dia da ceia, tomar ceia, ir embora para casa e continuar do mesmo jeito? Não adianta. Deus está dizendo, eu odeio essas músicas, eu odeio esses cultos, feitos por pessoas que não querem saber de mim, não querem permanecer nos meus ensinamentos, estão fingindo que são meus discípulos. Eu não recebo esse culto. Eu não olharei para essas ofertas, não me agradarei. Palavra de Deus para nossas vidas. Posso ouvir um amém? Irmãos, essa palavra Deus colocou no meu coração. É uma palavra para mim. Não estou aqui para bater ninguém, puxar a orelha de ninguém. Quem está puxando a orelha é Deus. Essas palavras aqui foi Ele que disse. Então, cuidado para você não ter uma ideia errada a respeito de você mesmo. Examine, como é que Paulo diz? Examine-se a si mesmos para ver se estáis realmente na fé. Você está realmente na fé? Ou você está fazendo um papel de enganar a si mesmo, de frequentar um cubículo aqui, um lugar quadrado? Não adianta. Então nós precisamos ser verdadeiros discípulos. Você precisa ser um aluno aplicado, que estuda, que busca aprender do mestre nos ensinamentos dele. Não tenham a ideia errada como aquelas pessoas tinham. Eles achavam que eram livres, que eram bons, que eram de Deus, diziam que Deus era o pai deles, que estava tudo bem entre eles e Deus. E Jesus estava dizendo, não está. E o povo de Israel do norte também. Eles estavam lá na corrupção, no pecado, fazendo tudo errado, mas diziam, Deus está comigo. E Deus dizia, não estou. Abandonem essa ideia errada. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe todos e que possamos buscar, ler a Bíblia, viver uma vida espiritual verdadeira. Deus abençoe.